Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo da biologia. Vou projetar aqui uns slides, né, para a gente visualizar melhor. E o tema de hoje está aí, ó, organelas. Na verdade, continuação, né? Organelas, lembrando que a gente teve nosso último assunto, foi sobre essas estruturas dentro das células que simulam os nossos órgãos. São estruturas com formatos e funções específicas. Como a gente tinha classificado, elas são chamadas de membranosas ou não membranosas. A gente viu na semana passada, na última aula, tinha, por exemplo, a organela membranosa, que era o retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, né? E a primeira organela que a gente viu na nossa última aula, ribossomo, não era membranosa, tá? Eram duas subunidades proteicas. Então, agora aqui, continuando o estudo dessas organelas, nós vamos pegar mais uma não membranosa, centríolos. Quando a gente fala de centríolos, galera, são organelas que têm algumas funções, tá? A primeira delas, locomoção, mas não da célula diretamente. Quando a gente fala locomoção, pode ser porque são os centríolos formados por 9 trincas de microtúbulos e vão auxiliar o processo da divisão celular. Ó, centríolos aqui na nossa imagem, existe sempre um par por célula. Quando a célula vai se dividir, ela duplica, na verdade, esse par, ficam dois pares, e o par fica em lados opostos, tá vendo? O que eles fazem? É como se fosse uma pescaria. O material genético, chamado agora aqui de cromossomo, ele estava alinhado, ele estava aqui na metade da célula. Aí o que o centríolo faz? Seus microtúbulos se alongam até a metade da célula. Lá, ao encontrar o cromossomo, se prende a ele e depois o centríolo encurta. E reparem aqui, ó, quando ele encurta, ele separa o material genético. Uma parte está indo para cima e a outra está indo para baixo. Tudo bem? Então, é ele que separa o material genético e, assim, facilita o processo da divisão celular. Como a gente citou, são formados os centríolos por microtúbulos. Somente na célula animal que eles existem. Então, aqueles microtúbulos lá do citoesqueleto, na célula animal, pode se organizar e formar essas 9 trincas de microtúbulos. Se você contar aqui, ó, tem uma trinca, do lado outra trinca, e assim você forma essas 9 trincas, os centríolos, certo? Outra função, além de separar o material genético na célula que está em divisão celular, os centríolos ajudam também, por exemplo, a produzir outras duas organelas. São elas cílios e flagelos. Cílios e flagelos simplesmente são duas organelas com a mesma finalidade. Aqui é locomoção, mas da célula. Tudo bem? Eles ficam se movimentando e ajuda nessa impulsão, nesse deslocamento da célula, que a gente vai ver na próxima figura. Aqui, ó. Toda vez que a gente fala, por exemplo, de flagelos, olha o espermatozoide aí de novo, né? Ó, o flagelo é como se fosse esse chicote que você está vendo aqui, né? É uma estrutura grande e fica batendo e ajuda no impulsionamento, no deslocamento da célula que possui essa estrutura. Os cílios também ficam do lado de fora. Na verdade, os cílios, olha aqui, ó, se você olhar, ó, eles são vários projetados aqui na membrana plasmática, como se fossem pelinhos, né, pequenininhos. E aí, essa é uma diferença. Já que os cílios são estruturas pequenas, eles são numerosos,
Então, por serem pequenininhos, eu consigo produzir uma quantidade maior. O flagelo não, o flagelo é grande, então ele existe em menor quantidade, menor número por célula. Toda célula tem essas organelas? Não, tá? Mas as células que possuem vão ter esse padrão de distribuição. Por exemplo, o espermatozoide tem um flagelo. Células flageladas podem ter no máximo 4 flagelos. Cílios pequenininhos, então a quantidade é absurdamente maior. Bota aí, às vezes, milhares de cílios por célula. Inclusive, são esses cílios que aí estão presentes, né, no protozoário, que ajuda a batendo ali na água e direcionar esse protozoário no meio. Os cílios, células ciliadas, ajudam a empurrar o muco que a gente produz aqui, ó, e facilitar com que essas impurezas que entraram e prenderam-se nesse muco aqui do trato respiratório sejam direcionadas para fora do corpo e expelidas, né? Então esse muco ele é empurrado para cima pelo batimento das células ciliadas, de baixo para cima. Uma outra característica que vale a pena a gente lembrar aqui é a estrutura. Cílios e flagelos são produzidos a partir dos centríolos. Então, eles também são proteínas, microtúbulos. A única diferença aqui é que é uma outra distribuição. Também são concêntricas, né? Estão ali dispostas marginalmente ao redor de um centro imaginário, sendo que aqui nos cílios e flagelos eu tenho a presença de 9 pares e não 9 trincas e mais um par centralizado. Então, ó, um par centralizado na imagem da direita e ó, um par aqui, 2, 3 e assim vai até chegar ao 9. Então, são 9 pares circulares ali e mais um centralizado, caracterizando a estrutura química dos cílios e dos flagelos. A organela lisossomo, galera, é uma organela que é membranosa, tá? Então, é só lembrar na memória, puxa aí, é uma organela que é produzida pelo complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, ou Golgiense, tanto faz. O que esse lisossomo faz, galera? Ele é um pedaço de membrana, uma vesícula, e dentro existem muitas enzimas digestivas, né? Então, ó, essas enzimas digestivas vão fazer a famosa digestão intracelular. Ou seja, essa digestão, essa quebra de moléculas ocorre dentro da célula, ok? E aí vale a pena lembrar o seguinte, é comum, quando a gente fala das enzimas dos lisossomos, relacionar elas, né, e chamá-las de hidrolases ácidas, porque elas têm ali dentro um pH ácido, que é um pH ótimo para a ativação dessas enzimas, e ao mesmo tempo são hidrolases porque pegam a ajuda da água para poder ativar e facilitar essa quebra das moléculas, essa digestão. Então, são hidrolases ácidas, são esses grupos de enzimas de pH ácido que, com a ajuda da água, fazem a digestão intracelular. Figurinha para a gente visualizar. Vamos supor aquele alimento que entrou na célula por fagocitose. Depois que está lá dentro, quem se junta a ele para fazer a digestão? O lisossomo, tá vendo? Então, essa bolsa e esses pontinhos dentro, que são as enzimas, se juntam àquela bolsa, àquela vesícula do alimento, e depois essa estrutura em azul, ó, o que acontece? É desfeita, foi digerida. Ah, tem uma organela dentro da célula, Rodrigo, e essa organela não está funcionando direito. Eu vou retirar ela e vou botar outra no lugar, para a célula não ser prejudicada.
Retirar, entre aspas, significa digerir. Quem faz isso? Lisossomos. Então, aqui você tem uma estrutura chamada de vacúolo autofágico, que é um processo onde uma organela é envolvida por uma vesícula e os lisossomos se encarregam de digerir só ela. Por que você tem, primeiro, esse empacotamento? O que você vai envolver na vesícula para permitir a ação do lisossomo? Imagina se o lisossomo pega essa bolsa e abre, sem ser dentro daquele vacúolo com o alimento. Você vai ter a liberação das enzimas e elas vão sair digerindo toda a parte interna da célula. Então, ela é jogada lá dentro do compartimento específico, onde tem um alimento, onde tem uma bactéria que é um invasor, onde eu quero digerir algo especificamente. Senão, acaba afetando a célula como um todo. Tudo bem? Então, lisossomo, digestão intracelular. De novo, aqui na imagem, ó, a partícula entrou, esses pontos vermelhos são lisossomos que, depois de liberar a enzima, olha lá dentro, ó, foi digerido. Tá? Agora, vale a pena a gente lembrar aqui desses nomes, ó, autofagia, apoptose e autólise. Aqui, galera, o que é interessante a gente lembrar é o seguinte: toda vez que a gente falar autofagia, tá, significa que a célula vai comer, digerir uma estrutura própria. Então, se ela vai comer uma estrutura própria, ela não é um canibal dessa forma. Na verdade, é porque ela está refazendo uma parte dela que não estava funcionando adequadamente. Então, como a gente disse ainda agora, vamos supor que uma mitocôndria está parando de funcionar, vamos supor que uma outra organela não está trabalhando direito. A célula, para não ser prejudicada, ela envolve essa estrutura numa vesícula e os lisossomos se direcionam até lá e liberam dentro da vesícula suas enzimas digestivas. Então, tudo aquilo ali sofre a digestão, depois a célula absorve o que tem utilidade e repõe, produz novamente aquela estrutura que sofreu uma autofagia. Tá bom? Renovação celular, renovação de uma estrutura, trabalho do lisossomo no processo de autofagia. Quando a gente fala apoptose, galera, já seria aqui para a gente uma ideia de uma morte celular programada. Ou seja, em algum momento, esses lisossomos de algumas estruturas daquele ser vivo, eles se rompem. E quando isso acontece, você vai ter a destruição não de uma parte, e sim de toda aquela célula ou de mais de uma célula, caso os lisossomos sejam arrebentados também. Então, aqui o exemplo que nós temos, né, é uma mão, aqui no centro, tá vendo do slide? É uma mão nossa quando a gente está no processo de gestação. Quando a nossa mamãe está gerando a nossa vida, o que está acontecendo? Entre os dedos das nossas mãos existe uma membrana, como se fosse a membrana da pata de um pato. Pata, membro do pato animal. Então, o que acontece? Essa membrana, no nosso caso, não vai ser útil depois quando a gente nasce. Então, ela é um resquício de um ancestral ou de ancestrais nossos que, durante a gestação, depois de um tempo, essa membrana é retirada e assim dá o formato aos nossos dedos. Reparem o termo retirado e num determinado tempo. Isso é apoptose, morte celular programada. Essas células da membrana que existem entre os dedos têm, em algum momento da gestação, seus lisossomos arrebentados de propósito, e isso faz uma reação em cadeia que digere e retira essa membrana. Tudo bem? É o mesmo princípio que vai acontecer, galera, com a cauda do girino, né? Você pensa no anfíbio sapo, sapo fase de vida adulta,
e o girino, fase de vida jovem. Reparem que durante a fase de vida jovem, ele tem, por exemplo, cauda para nadar na água. Ele tem brânquias para capturar o oxigênio da água. Quando esse animal faz a metamorfose para a transição e ocupar o ambiente terrestre, quando ele vai virar um sapo, uma rã, repare que a cauda vai sendo encurtada, vai diminuindo e vão surgindo as patas. As brânquias vão sendo retiradas e surge o aparelho respiratório, pulmão simples, primitivo, com auxílio da respiração da pele cutânea. Agora para capturar o oxigênio do ar. Então, o que vai acontecer? Eu vou também retirar aquela estrutura. E nisso que eu retiro aquela estrutura, eu tenho um tempo para fazer isso, né? Um determinado tempo de vida do animal, do ciclo biológico dele, você retira. É uma apoptose. É um controle dessas estruturas através da ruptura dos lisossomos. E a autólise é um processo macro. É um processo que muitas das vezes pode não ser controlado pela célula. Alguma coisa, pode ser uma droga, um fármaco, algum acidente, algum problema genético, faz com que os lisossomos também se rompam e liberem de forma desordenada, não controlada, levando à destruição de células, de tecidos, comprometimento de órgãos e por aí vai. Então, quando esse controle ocorre, dessa quebra, dessa ruptura dos lisossomos, dessa lise, você chama de apoptose. Quando você não consegue controlar por algum motivo e mesmo assim o lisossomo se arrebenta, a autólise passa a ser essa classificação. Tudo bem? Falou de digestão, de quebra, de ruptura e de retirada de células ou estruturas, digestão, lisossomo. E quando a gente fala de peroxissomos, os peroxissomos, galera, são parecidos com os lisossomos. São bolsas, vesículas, com enzimas lá dentro. Só que, diferente da digestão intracelular realizada pelo lisossomo, aqui você tem uma enzima específica muito importante chamada catalase. Por quê? Porque, na verdade, a finalidade do peroxissomo é proporcionar a desintoxicação. Lembra que quando a gente fala de retículo liso, a gente falou da desintoxicação alcoólica? Tudo bem. Aqui nós estamos falando só desintoxicação. Ou seja para quebrar o álcool ou quebrar qualquer outra molécula nociva e depois jogar para fora do corpo, eu tenho a participação dos peroxissomos. Não só do álcool, mas qualquer produto tóxico e nocivo. O que eles vão fazer? Né? Eles vão reagir esse produto, né, com o oxigênio. Então, esse aqui embaixo, à direita, ó, esse RH2 é uma molécula, é um produto químico e tóxico nocivo. Ele reage com oxigênio, tudo bem? Dessa reação, ele deixa de existir e passa a ser água oxigenada. Essa água oxigenada, H2O2, é tóxico também para a célula. Mas quem atua em cima dela? A catalase. Então, dentro da célula, o peroxissomo transforma esses produtos nocivos em água oxigenada porque ela tem a enzima que quebra a água oxigenada. Ela não tinha a enzima que quebrava o produto tóxico, 100%. Mas ela transforma em algo que depois ela tem a oportunidade e sabe como quebrar. Então, a água oxigenada vai ser transformada pela catalase em oxigênio e água, H2O. Ou seja, além de livrar o organismo do produto tóxico, ainda é possível gerar duas moléculas bastante úteis pelas nossas células, oxigênio e água. E o peroxissomo também colabora, pessoal, no metabolismo energético. Aquele processo que produz, que gera energia dentro da célula, chamado de oxidação aqui, ó.
Só que ele vai atuar, ó, transformando ácidos graxos, entre outras palavras, lipídios transformados em glicose, em carboidrato, para entrar depois no mecanismo de geração de energia, com participação das mitocôndrias. Então, a oxidação de ácidos graxos é a utilização de lipídios para gerar energia. É o lipídio quebrado direto? Não, ele é transformado em carboidrato, porque esse vai ser utilizado dentro da célula para, sim, gerar energia. Certo? E a observaçãozinha, galera, ó. Às vezes pode aparecer uma organela para a gente chamada glioxissomos ou glioxissoma. Nesse caso específico, é uma estrutura presente só na célula vegetal e especificamente nas sementes. O que eles estão fazendo? Estão ajudando a pegar esse ácido graxo, esse lipídio, essa gordura, né? E quebrar, auxiliar a transformação para que ocorra a germinação da semente. Então, a semente, ela não tem uma célula capaz de gerar por fotossíntese a própria glicose. Então, todo aquele depósito de lipídios ali no interior da semente vai ser transformado em carboidrato e fonte de energia para que tenha esse crescimento inicial do corpo vegetal. Então, o glioxissomo teria essa finalidade. E das organelas, para a gente finalizar, os vacúolos são bolsas ou estruturas membranosas presentes preferencialmente e em tamanho grande na célula vegetal. Existem várias finalidades para os vacúolos. Dentre elas, basicamente, a gente fala de armazenamento e de controle osmótico. Vacúolo de suco celular, por exemplo, né, ele pode servir para um armazenamento. E aí, esses vacúolos diferentes têm finalidades diferentes. Ele pode servir de armazenamento de moléculas energéticas, ou ele poderia servir como um controle osmótico, um controle hídrico. Se você puxar na memória mais um pouco, você já estudou osmose e já viu que a entrada de água numa célula faz ela aumentar o volume. E a célula vegetal não a arrebenta. Ou seja, no final das contas, é a parede celular que impede essa ruptura, essa lise da membrana, e com o auxílio do vacúolo. Ele que fica armazenando a água, e aí, quando ele fica cheio o suficiente, chega no limite de armazenamento, funciona como vacúolo pulsátil ou contrátil do protozoário. A célula espreme ele, gasta energia e expulsa o excesso de água. Então, a célula aumenta o volume, aumenta o vacúolo seu volume, porém, impede que ele se arrebente e logo a membrana plasmática e parede celular da célula vegetal também ficam intactas. Tudo bem? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se tiver dúvida, né? Lógico, assista novamente, lê o livro, faz exercício, pergunta para a gente, para os monitores, a gente vai ter o prazer de ajudar, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, galera. Tchau, tchau.